velho chifrudo fez uma proposta insana pro Kuma. E a Bonnie vai realmente ser curada? Cara, essa história do Kuma tá sendo uma surpresa atrás da outra. E até o exército revolucionário e os Chichibukais ficaram em choque. Enquanto o pequeno Kuma tava quase indo dessa pra melhor, ele viu sua curta vida passar bem diante dos seus olhos. E logo acorda com os berros de Ivankov. Enquanto no meio da ilha a caça tava a todo vapor. Garning e os demais competidores estavam muito empolgados. E Gorosei e Saturno só observando os Terobits se divertirem. Nisso Ivankov já tava dando no pé com o Kuma pra executarem seu plano. E lá no QG da Marinha tava implorando pro Garp ir pra Good Valley. Mas o cara tava de boa em uma situação um tanto quanto complicada. Só que ele muda de ideia rapidinho ao saber que o Roger tava chegando na ilha. Voltando lá pra Good Valley, o pau tava torando. Enquanto Ivankov mostra que estão cercados pela Marinha. E fala que é óbvio que ninguém vai sair da ilha, que tava um verdadeiro inferno. E o Garning tava como? Já tava lá com a pontuação mais alta. Voltando pelos escravos, o Homem-Peixe quebrou as correntes de Ivankov e dos outros. Enquanto a Guinea tava manipulando informações com os Dendemushi. E explica que os prêmios são a chave pra eles fugirem dali. E que dentre os prêmios tinha duas Akuma no Mi. Uma mitológica do dragão azul e outra é a fruta da pata, que manda as pessoas para ilhas distantes. E o plano é algum deles conseguir comer alguma fruta para conseguir fugir da ilha. O figurante ali já fica desanimado. Só que Guinea fala que ela vazou informações dos tesouros pros piratas. E que logo a ilha ia virar uma zona. Então Kuma decide ir como isca. E Ivankov fala que não vai deixar ninguém tocar nele. E do lado leste da ilha chegam os piratas de Rock, junto de outros bandos piratas. E como a marinha não sabia de nada, já bateu aquele medinho nos soldados. E começaram a atirar, mas acabaram afundando. Barba Branca e seu lendário bando, com o Kaido e Big Mom, chegam em Good Valley atrás das duas Akuma no Mi. Nisso, os Baby Bossas já surtam vendo os piratas chegando na ilha, afundando um por um da marinha. E pra piorar ainda mais, chega Roger, Ray Lee e seu bando lendário. Vendo aquilo, Garling até tremeu na base e já mandou proteger os dragões celestiais. Nisso, os bandos do Barba Branca e do Roger começaram os ataques. A marinha já estava em desespero, mas Garp acaba de chegar na ilha, para equilibrar a confusão. Ivankov então consegue pegar as Akuma no Mi com Kuma, e do nada brota Big Mom, que pega à força a fruta do dragão. Kuma então foge dali, enquanto Ivankov segura a futura véia larga, e come a fruta da pata com uma mordida só. Mas ele não contava que ia dar de cara com o velho Gorosei, e falou que seu destino era ser um escravo. Kuma questiona o poder e a escravidão, e fala que vai salvar o maior número de pessoas assim como Nika. E Gorosei diz, é por isso que seu clã tem que ser eliminado. E do nada, sim, literalmente do nada, Ivankov e Kuma após alguns dias aparecem salvos na igreja de seus pais. Ivankov então fala que ele tem as mãos da libertação, e agora vai partir para o mar aproveitar sua liberdade. Kuma e Guinea agora ficam na vila, onde tentam tocar suas vidas, um cuidando do outro. Voltando da cidade, eles encontram dois pirralhos que atacam pedra no pequeno Kuma. Guinea não deixa barato e dá um pau nos moleques. Então Kuma usa o poder da fruta para tirar a dor dos pirralhos, que acabam virando fãs do menino Kuma. E já em casa, os dois batem aquele rango brabo. E depois de conversarem um pouco, os traumas vêm e caem os dois no choro, lembrando tudo que já passaram. 8 anos depois do incidente de Good Valley. De volta à igreja com Kuma aliviando as tendinites da veiarada da vila, usando os poderes da fruta da pata. Os velhos estavam todos agradecidos e puxando o saco do Kuma, mas na verdade eles queriam era explorar o coitado, pedindo pra ele fazer aquilo durante a semana toda. Guinea então não aguenta e solta o verbo. Fala que isso é só de domingo e olha lá ainda, porque ela sabe de uma coisa que ninguém sabe, uma coisa que nem você sabia, mas já vai ficar sabendo. E no meio da igreja, do nada, os velhos começam a chipar ela com o jovem Kuma, e falam que ela já deu uns pega no Bartolomeu dele. Guinea manda todo mundo dar no pé, só que o povo começa a falar do novo rei, que tá prendendo e matando os velhos de fome, só pra pagar menos imposto e puxar o saco dos Terubis. Mas logo vão embora, deixando o lanchinho pro Kuma como agradecimento. E ao cair da noite, Guinea começa a sofrer, pelo que nem você sabia. Sabe aquelas dores e machucados de todos da vila? Então, ela se acumula em uma pata vermelha enorme, mas essa dor não some do nada. Alguém tem que sofrer por ela. E aí que entra Kuma, ele se sacrifica literalmente, tomando a dor de todo mundo da vila. Da mesma forma que Zoro fez pra salvar Luffy e todo o seu bando lá em Thriller Bark contra o Shichibukai. E depois que Kuma caiu duro no chão, Guinea vai lá cuidar do seu amigo e fala que isso não tem sentido, porque a veiarada nem sabe que ele tá sofrendo. Daí Kuma fala que não tem jeito, a massa de dor não vai desaparecer se alguém não aceitar. E se ninguém absorver aquela dor, ela irá voltar direto para as pessoas que ele curou. E ainda afirma que ele tá feliz vendo todo mundo feliz. E no dia seguinte, a mina manda ele fazer um café. E do completo nada, olhando pra janela, ela teve uma ideia e já solta a pedrada, pedindo Kuma em casamento. Meu amigo, Kuma deu um toco na mina, falou não, e deixou a Guinea puta da vida. Mas ele já explica que não quer que ela seja infeliz, pois ele tem o sangue de bucaneiro, que um dia viriam atrás dele. O doidão então pega o jornal e começa a falar sobre as notícias, onde Dragon tava libertando pessoas pelo mundo, e que um dia ele quer ir para o mar, salvar pessoas, assim como Nika, o guerreiro da libertação. E depois disso, mais um tempo se passou, e os soldados do rei estavam levando os idosos como prisioneiros, e Kuma já chega para ver o que estava rolando. Os figurantes então falam pro pastor ficar de fora, e que as leis mudaram, e que agora eles podem fazer o que quiserem com as pessoas do sul, que vão fazer eles trabalharem até irem dessa para melhor. E meu amigo, isso já aciona os gatilhos do trauma do Kuma com a escravidão. Sem pensar duas vezes, ataca os soldados, atravessando eles com o poder da pata a milhão, deitando um por um. Então Kuma mete logo a explosão mata-Zoro, deitando e arregaçando geral. E mesmo assim ainda acabou preso com a Guinea e seus amigos, que ajudaram a sentar o pau nos soldados do rei. Kuma então continua com ódio, mas Guinea fala que eles têm que se rebelar contra o governo mundial, e não só contra o rei, que é apenas um fantoche dos Terubis. Nesse meio tempo, o castelo começa a sofrer um ataque. Era o Dragon, aparecendo para libertar o povo. Então eles descem até a cela onde Kuma está. Para surpresa de geral, era Ivankov, que estava acompanhando o Dragon. E ela já manda logo Kuma se juntar a eles para mudar o mundo. Meu parceiro, pensa num cara feliz. Tava mais feliz do que no dia que ele foi pedido em casamento. E agora Kuma faz parte do exército revolucionário, junto com a Guinea e a
diva Eva. E agora, já no mar, batendo outro rango e trocando umas ideias, Dragon fala que já foi da marinha, mas lá não existia nenhuma justiça, então Kuma e Gin dizem que estão juntos nessa até o fim. Nisso, 8 anos se passaram, e Gin tá no fim de uma missão, louco pra encontrar Bartolomeu, e com isso ela baixa sua guarda. Então lá no quartel-general avisaram que ela foi sequestrada e pega desprevenida. Cara, Kuma já fica em choque, imaginando o pior que podia acontecer. E meu parceiro, essa dor vai durar mais 2 anos dentro do Kuma, e fica sem notícias dela, e desconta tudo no campo de batalha. E direto do navio do Dragon com a Ivankov e o exército revolucionário, eles receberam uma chamada de ajuda de uma ilha que estava sofrendo ataque. A Drag fala que não dá pra ajudar, pois estão com o navio sobrecarregado de feridos. Mas o menino Kuma, ele não aguenta e fala que vai lá ajudar sozinho. Então a diva Eva fala pra não ir, só que Kuma tá uma pilha desde o sumiço da Guine. E com o poder da sua Akuma no Mi, eles teletransportam a caminho da ilha, onde os rebeldes estavam sendo destroçados pelos cavaleiros. Nisso, Kuma chega carregado de ódio, pensando no sequestro da Guine, que já completam 2 anos, desde que ela foi levada por um dragão celestial, pra virar ali a sua noiva. Se ligou nessa informação? Então, ela vai fazer mais sentido mais pra frente no vídeo. Kuma então usa dessa raiva pra dar um pau no soldado, deitando um após o outro, que logo caíam igual bosta. E já cansado daquilo tudo, Kuma resolve acabar com todos em um único ataque carregado, o choque do urso, o famoso Matazouro, que evapora os inimigos e a metade da cidade. Os rebeldes então comemoram a vitória após 3 anos de luta, graças à ajuda do exército revolucionário, ou só do Kuma mesmo, que tava lá sendo assombrado por suas lembranças. Então ele fala pro Dragon que ele tá só o pó, e vai pegar um navio pra casa. E enquanto esperava a chuva passar, o Ivankov aparece falando que receberam uma ligação da Guine. Nisso, Kuma já fica animadão, até o cansaço sumiu. Guine fala que finalmente ela está de volta ao mundo inferior, mas que acabou ficando doente, e por isso os Baby Monsters não precisam mais dela, então a descartam, e que ela só ligou pra dizer adeus, antes dela ir dessa pra melhor. E meu parceiro, a felicidade do Kuma durou pouco. A alegria de ter sua companheira de volta deu lugar às lágrimas de tristeza, ao saber que ela tá morrendo. O cara até perdeu o chão, mas logo teve uma ideia, e sabia pra onde a Guine tava indo. Então ele sai correndo, enquanto Guine fala pro Dragon cuidar do Kuma. E nisso, Kuma já tava indo a milhão pra sua terra natal. E chegando lá na sua igreja, ele encontra a Guine, cheia de cristais no chão. Pergunta o que aconteceu. Então os velhos da vila dizem que quando ela fica na luz, sua pele endurece como pedra e se torna cristal. Kuma então começa a lembrar tudo que ele passou com ela, e ele acaba desabando mais uma vez. E no meio daquele sofrimento todo, ele escuta o choro de um bebê, e descobre que era a filha da Guine, que ela trouxe pra deixar salva na ilha. Então Kuma faz uma promessa e fala que vai cuidar do seu bebê. E sim, meu amigo, lembra daquela informação que eu falei pra você guardar? Pois é, na verdade a Bonnie é filha de um Tirubito, que se aproveitou ali da Guine, enquanto ela era escrava. Depois de sofrer o luto, Kuma agora tá tentando aprender a cuidar de um bebê, ali junto com as velhas da vila. E quase afogando a pequena Bonnie, ele lembra de como Guine também amava encher a pança. Mas alguns dias se passaram e ela aprendeu a andar, e logo chamou Kuma de pai pela primeira vez. E cara, isso quebrou ele. Parece que finalmente o pequeno Kuma tá voltando a sorrir. Nisso, alguns anos se passaram e a Bonnie ia crescendo, enquanto Kuma dividia sua vida entre sua família, a Bonnie, e os trabalhos do exército revolucionário. E como já é de costume, sua paz estava prestes a acabar. Ao voltar para casa, Kuma então descobre que Bonnie tem a mesma doença de sua mãe. E a primeira coisa que ele faz é fechar todas as janelas da igreja para não entrar luz. Seus amigos também descobrem a doença e vão direto buscar um médico na vila. E após vários médicos diferentes examinarem a Bonnie, nenhum deles podia ajudar. Então Kuma fala que vai dar um tempo do exército revolucionário para poder ficar mais tempo com a Bonnie. Dragon diz que entende e manda ele viver sua vida sem arrependimento, e que também vão buscar médicos por todo mundo para poder ajudar. Mais um tempo se passou e agora Bonnie já tava com 5 anos e já tá até atacando terror na molecada, e ficam lá chamando ela de vampira porque ela não pode sair na luz do dia, mas ela dá aquele jeitinho maroto nos pivetes. E antes de dormir, Kuma pergunta para onde ela gostaria de viajar. Então Bonnie responde que ela gostaria de ir para a Ilha do Céu, uma ilha que ela viu num livro, e que por estar mais perto do sol, talvez Nika esteja lá. Então Kuma já aproveitou e soltou o passinho do Deus Sol. A garotinha então fica toda empolgada e acaba dançando junto. E naquela mesma noite, mais tarde, Kuma falou com mais um médico, que dessa vez sabia sobre a doença, só que ele diz que ela é incurável, e que a Bonnie só tem no máximo mais 5 anos de vida. Kuma fica desolado com a notícia, e vê a mesma história se repetindo novamente. Nisso, a pirralha dá um susto no grandão, pergunta o que ele estava falando lá fora. Então Kuma mente, falando que ela ia ficar bem depois que completasse 10 anos. E após aquela noite, se passou mais um ano, e a vila estava sendo atacada pelo seu próprio rei, que queria mandar mais um lote de velho lá pra Terra dos Pés Juntos, bem na frente do Kuma. E lá no meio da vila, toda pegando fogo, Kuma tá tentando salvar um por um, já que todos os velhos estavam virando pururuca. O cara tava com o manto fervendo, e os manos até tentam aliviar, mas ele vê uma menina chorando e chamando pela sua mãe, que ainda tava lá no fogo. Então, sem pensar 2 vezes, Kuma sai correndo tentar salvar a mãe da pequena. Enquanto isso, lá de cima, o rei tava assistindo e falando que tava limpando o lixo da cidade. Nisso, os moradores começaram a se juntar na frente do castelo, mandando parar o fogo. Só que o rei fala pra levar uns 4 ou 5 de arrasta, pra botar medo em geral. E até funciona, mas do nada Kuma aparece com uma aura insana, coberta de ira e ódio. O maluco tava possesso. Como um raio, parte pra cima dos soldados, que desaparecem com o ataque. Bonnie pergunta se seu pai vai ficar bem, porque ele é meio medroso. Pô, mal ela sabe que naquela hora ele era o verdadeiro demônio. Desesperado, o rei tenta subornar o menino Kuma. Ele oferece ali as terras queimadas e fala que já se livrou do lixo humano, que tava lá. E meu parceiro, pra que ele foi falar isso? Kuma na hora lembrou da mãe da menininha, que ele resgatou, mas morreu nas suas mãos, enquanto a garotinha chorava do lado da mãe toda queimada. Kuma tava ali quase explodindo em tanta raiva. O rei até tenta deitar o urso na bala, mas o cara é blindado, e vai pra cima do sem vergonha já puxando o poder da sua Akuma no Mi. E olhando
olhando bem pro meio da fuça do rei, que fica só na ameaça de vingança. Então ele libera a explosão do urso, que destrói todo o castelo e seus arredores. Enquanto isso, São Saturno já fica sabendo do acontecimento, e acaba ficando curioso para saber quem tava fazendo aquilo. E de volta pra ilha, o povo torna Kuma o novo rei. Ele então aceita, mas decide continuar morando na sua igreja, e continua a cuidar da rapaziada da terceira idade. E ali atrás, no fundo, Bonnie tá correndo para se fortalecer, e do nada a garotinha já tá grande, fazendo Kuma ficar perdido. Eles chegam a confundir ela com sua mãe, a Guinea. A mina então dá um confere no espelho e vê que já tá com mais de 18, e quase tem um treco, fazendo ela voltar ao normal de novo. Os caras então perguntam onde ela comeu uma Akuma no Mi, e nisso o grandão cai duro no chão. Então o velho já puxa o livro das frutas, e descobre qual Akuma no Mi ela comeu, mas logo eles perguntam onde ela conseguiu uma. Nisso a Bonnie tá lá, fazendo força para se transformar. Logo em seguida ela parece igual a mecha seca, então o cara mostra pro Kuma, que também fica desesperado, mas na verdade era a mãe do velho antigo rei, que ajuda Kuma com a vila. Vendo a cagada, eles logo já pedem desculpa pra véia. E nos jornais, a mídia já tava distorcendo os acontecimentos. Eles estavam ali chamando Kuma de tirano, e falando que ele incendiou sua própria aldeia e tomou à força o trono. Com isso, o medo do antigo rei voltar e tomar o trono de novo toma conta de geral. Mas Kuma fala que vai destruir todos que aparecerem, e pede pro antigo rei tomar o trono e cuidar da Bonnie quando tudo isso acontecer, e ele seria considerado um criminoso. Kuma já se despede da Bonnie, fazendo uma promessa de voltar novamente, mas ele errou a pirralha de novo. Pô, não julga, a véia é idêntica, mano. Bonnie não quer que ele vá, e mete logo aquele abraço apertado. Um tempo depois, no mar, Kuma dá de cara com o rei e 3 navios da marinha. Cara, olha isso, Kuma é maior que o próprio barquinho, cê é louco. O rei lá de cima, cheio de chilique, quebrando tudo de pirraça, manda dar um fim no pacifista pra tomar a vila de volta. Kuma então não perde tempo e parte pra cima, acumulando bastante energia na sua pata. E meu amigo, esses marinheiros vão virar isca de rei dos mares. E o rei já tava ardendo de arrependimento. E lá no céu, o pacifista Kuma tava aura pura, e com a maior explosão do urso, os navios da marinha caem em pedaços, e após isso ele foi considerado um pirata e procurado. Voltando pra vila, Bonnie lamenta da falta que seu pai tava fazendo. Só que a véia fala que ele é um herói, por ter salvado todo o país. Só que Bonnie tá cagando pra isso e só quer o pai dela de volta. E aos gritos ela faz uma promessa, que quando ela fizer 10 anos, ela também vai virar uma pirata. Depois desse dia, Kuma viajou pelo mundo inteiro, atrás da cura para Bonnie, visitando diversos lugares e enfrentando inimigos que apareciam atrás da sua recompensa. Só que nada adiantava, e ele já tava no seu limite, sabendo que a Bonnie só tinha mais 5 anos, e o tempo tava passando muito rápido. Até um dia ele topar com o navio do Dragon, onde ele é recebido com muita birita e carinho dos seus companheiros. A mina ali, já virada, fala que quer virar capitã das forças orientais, e pede a opinião do Kuma, já que o cargo era da Guinea, e por respeito ele tava vago ainda. O grandão fala que tá de boa, já que ela é uma mulher com a língua afiada. A mina então vai comemorar enquanto o Dragon conversa com o Kuma, que diz querer voltar ao exército revolucionário. Nisso, o Dragon já fala que o Dr. Vegapunk talvez possa ter a cura pra Bonnie, e manda Kuma ir atrás do velho cabeçudo. Emocionado, ele agradece Dragon, e parte em outra jornada atrás do Vegapunk, só que dessa vez com muito mais esperança do que nunca. E antes disso, ele passa primeiro na sua vila pra pegar Bonnie, e taca a pirralha no barril pra proteger ela da luz. Chegando no laboratório, o velho fica surpreso com o tamanho do Kuma, e também não consegue ignorar aquele cabeção na sala. Bonnie sai do barril e também leva um susto com o velho, que gosta da pirralha por ser atrevido. Então ele dá uma olhada nas escamas de Safira, e fala que é curável. Kuma comemora com a Bonnie, e logo depois de uns exames, ele fala que vai ficar mais caro que um ciborgue. E do nada, o velho quase tem um infarto, descobrindo que Kuma tem sangue de bocaneiro. Kuma então pergunta o que faz o sangue dele ser diferente dos outros, mas o velho cabeçudo fala que não tem como explicar isso com detalhes agora. E logo já muda de conversa, pedindo a permissão do Kuma para usar seu corpo como doador para fazer soldados clones, ali como uma forma de pagamento pelo tratamento da sua filha. Kuma pergunta o que os clones vão fazer. Então o velho doidão explica que eles serão heróis blindados que soltam laser pelas mãos e salvam pessoas derrotando piratas. Kuma logo gosta da ideia e aceita na hora. E ainda fala que pela sua filha ele faria acordo até com um demônio se fosse preciso. São Saturno fica sabendo e fala que teve uma ideia para aproveitar essa nova arma. E debaixo de uma nevasca, Kizaru chega ao laboratório do Vegapunk, querendo falar ali de uma treta, e fala que o velho é inteligente e mesmo assim não viu que estava sendo ouvido e observado esse tempo todo. Então o almirante liga o Dendemushi e se conecta ao Gorosei Saturno, que observou tudo esse tempo todo. Ele fala da negociação secreta do Dr. com Kuma e diz que não vai rolar porque ele é um pirata procurado e vai ficar feio pra marinha, mas está disposto a fazer uma exceção se o menino Kuma obedecer a apenas 3 condições. A primeira delas é Kuma se juntar aos Chichibukais, já que outro dia Ace mandou de arrasta um deles e agora estão procurando um substituto. A segunda condição é que Kuma vire a arma humana da marinha, modificando todo seu corpo para representar uma ameaça aos piratas do Novo Mundo. E pelo fato de Kuma ser um pirata e ainda fazer parte do exército revolucionário, o Gorosei fica com medo dele se voltar contra a marinha. Então daí vem a terceira condição. Kuma deve abandonar sua mente e seu livre-arbítrio, ou seja, apagar a mente dele e deixar só o corpo para ser usado como o governo bem entender. O velho cabeçudo surta e fala que isso não se faz, que é uma sentença de morte e ele não quer mandar ninguém pra Terra dos Pés junto. O Gorosei então solta o verbo, fala que o doutor é apenas um CLT da marinha, que não tem que dar opinião e que se quiserem salvar a Bonnie, essas são as condições, já que a marinha não tem obrigação nenhuma com a garotinha. E sem pensar muito, Kuma aceita as condições para salvar sua filha, e mesmo sabendo do seu destino, ele agradece sorrindo, e fala que pela sua filha ele aceita qualquer destino. Nessa hora, meu amigo, até o Kizaru sentiu aquele nozinho na garganta. O Dr. Vegapunk fala que a Bonnie vai ficar curada dentro de 1 ano e meio, e pelo menos 2 anos para as modificações de
Kuma ficarem prontas. Então o velho chifrudo fala que a Bonnie é praticamente uma refém deles, para garantir ali que Kuma não se volte contra o governo, e só vão soltá-la quando ele perder sua consciência e seu livre-arbítrio. E além disso, ele também não vai poder mais vê-la. Caso contrário, ela vai ser escravizada pelos Teriobitos. Kuma, mesmo em choque, aceita tudo e faz um pedido. Ele pede que sua filha nunca saiba a verdade sobre sua doença, e nem que ela é refém. Pede para deixarem ela viver sua vida lá na vila onde ela nasceu. Gorosei então aceita e desliga o Dendemushi. Depois da negociação, Kuma encontra Bonnie e dá um migué, falando que vão ter que ficar ali um tempo, porque ele também tá doente. Voltando pro laboratório, o doutor tava milhão, tendo ideia de novas armas. As ideias vêm mais rápido do que ele pode escrever. Isso deixa o velho pé da vida, que queria ter mais 5 cópias deles para dar conta de tudo. E finalmente a Bonnie começa a ter seu tratamento, ao mesmo tempo que Kuma passa por vários testes. E quem não tava aguentando mais era o Sentomaru, que tava ali de babá, sendo explorado pela Bonnie. E se liga nesse desenho aí que a pirralha fez. Depois eu vou te mostrar onde ele foi parar. E cara, Kuma tava tentando fazer o seu melhor para tornar o ambiente agradável. Rolou até uma pizzazinha com cervejinha. O bagulho tava tão bom que nem o Kizaru resistiu. E em grupo já meteram logo a dancinha do Deus Sol. Nisso já se passaram 6 meses. E Kuma voltou com a Bonnie para sua casa no Reino do Sorbet, onde já tinha os velhos interesseiros esperando eles chegarem. A pirralha então fala que vai estar totalmente curada em só mais um ano. Kuma então avisa que não vai poder vê-la por mais de um ano, mas que vai estar mandando várias cartas. Nisso já aparece uma enfermeira sem vergonha, dizendo que ela que vai tomar conta da Bonnie nesse tempo. Só que na verdade ela foi enviada pelo Gorosei, pra ficar ali de olho nas coisas. E cara, os malucos fizeram brotar do nada uma kitnet pra ficar de olho na pirralha. E essa mina do job aí fala que se Kuma não cumprir o acordo, ela vai fazer pedacinho da Bonnie. Kuma então se despede de sua filha e vai embora, com o coração em pedaços. Alguns dias se passaram e a notícia do novo Chichibukai se espalhou entre todos os piratas. E agora ele é conhecido como Kuma, ou Tirano. Seus companheiros do exército revolucionário também ficaram sabendo da notícia, mas se negaram a aceitar que Kuma se juntaria ao governo mundial. E mano, dá uma olhada na bandeira do navio do Kuma. Tá reconhecendo? É isso mesmo. Foi aí que o desenho da Bonnie foi parar. E o maluco escrevia carta todos os dias pra sua filha. Kuma então recebe uma ligação do governo mundial perguntando onde é que ele tá. E o menino Luffy, ele correndo do tigre, já diz tudo, né? Ele tá em East Blue.